Boa tarde a todos os presentes, sejam bem-vindos nessa casa de trabalho, de estudo e de oração. Hoje nós temos aqui a presença do nosso companheiro Luiz, que vai nos brindar uma parte do Evangelho, capítulo 1, né? Eu não vim para destruir a lei, é isso? Sim. E antes disso, eu queria deixar um recadinho para vocês. Qual seria o objetivo de nós estarmos aqui em uma casa espírita? Qual seria o objetivo de nós estarmos aqui ouvindo o Evangelho do nosso Mestre Jesus? O objetivo principal é nós fazermos a nossa transformação, a nossa mudança íntima. Porque se nós fizermos uma receita de bolo errada aqui em Araraquara, se nós fizermos a mesma receita desse bolo em São Carlos, o resultado será o mesmo. Nós chegamos numa casa espírita, ouvimos o Evangelho, elevamos nosso pensamento, as nossas vibrações, depois nós vamos para a Câmara de Paz, recebemos os bons fluidos dos amigos espirituais, saímos daqui uma sensação agradável, uma sensação de paz, uma sensação que estamos no caminho certo. Agora, se caso nós não mudarmos o nosso modo de ser, não mudarmos, nos melhorarmos, seguindo o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós ficaremos marcando o passo. A nossa evolução espiritual não acontece. Então hoje nós vamos ouvir o Evangelho e vamos tentar, quando sair daqui, colocar aquele Evangelho, aquela orientação que Jesus nos trouxe, que o único objetivo que de Jesus estar encarnado é nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Olha que bacana, um espírito perfeito vir nesse mundo, passar por que ele passou, deixou como exemplo para nós: sede perfeitos como o nosso Pai o é, como Deus é. Então Jesus está nos convidando a melhorarmos dia a dia, para que nós sejamos perfeitos. Vós sois deuses, poderão fazer o que eu faço e muito mais, basta querer. Olha o nosso mestre, as informações, os recados que ele passa. Nós estamos fadados a evoluir, queiramos ou não. Só se nós procurarmos evoluir através do amor, nós não sofreremos tanto. Se nós não evoluirmos através do amor, nós vamos evoluir através da dor, que é muito pior, né? Então vamos se conscientizar e melhorar. Não precisa ser um Paulo de Tarso, né, que numa encarnação saiu de perseguidor de Cristo a seguidor fiel de Cristo, né? A ponto dele dizer: eu não sei se eu vivo em Cristo ou se Cristo vive em mim. Tal era a comunhão do Paulo de Tarso com Jesus, né? É esse o recadinho que eu estou trazendo para vocês, para nós tentarmos a cada dia melhorarmos
a cada dia seguirmos os passos do nosso Mestre Jesus. Vamos iniciar então a nossa palestra com a prece que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja, Pai, o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas ajuda-nos, Pai, a nos libertar de todo mal. Que assim seja, Pai, que assim seja. Aloysio, esteja à vontade, que os bons espíritos o orientem, para que você faça uma excelente palestra. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta tarde e possamos levar essas bênçãos em todos os lugares que formos e estivermos. É sempre uma alegria retornarmos nesse trabalho tão importante de acolhimento espiritual que esta casa distribui aos nossos irmãos. O acolhimento fraterno é fundamental para o nosso reequilíbrio espiritual. E no estudo da tarde, nós vamos começar pelo começo. E por que começar pelo começo? Porque o estudo da casa vai fazendo um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo. E, terminado o último capítulo, semana passada, retomaremos hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: não vim destruir a lei. Uma frase marcante do nosso Mestre Jesus, numa época tão difícil, quando ele chegou, trazendo a sua lei de amor, a sua lei de compreensão entre todos, e o povo da época não entendia muito a linguagem que Jesus trazia, arraigados ainda as lições do Antigo Testamento, sobretudo a Torá. Acontece que eles não estavam preparados para a lei de amor que o Mestre trouxe. Então eles se apegavam a preceitos, qual que Moisés tinha trazido, a lei do olho por olho, dente por dente, algumas proibições que traziam lá, enraigadas, como lavar as mãos, o trabalho no sábado ou não. E vejam que Jesus, ele disse claramente que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. E como dar cumprimento? Ele teve que tirar uma série de questões que Moisés colocou para aquele povo ainda muito atrasado do ponto de vista espiritual. Então, nós tínhamos, evidentemente, os 10 mandamentos. Esses são perfeitos e imutáveis ao longo dos séculos. Todos os preceitos que estão contidos, os 10 mandamentos, são válidos para qualquer momento, qualquer época, qualquer povo. Embora alguns povos ainda não conseguem absorver e abstrair essas lições dos 10 mandamentos, nós podemos dizer que se nós seguíssemos à risca todos os 10 mandamentos, nós não precisaríamos de nenhuma outra mais lei. Não precisaríamos de tantas e tantas leis, bastaria apenas e tão somente os 10 mandamentos para ser seguidos. Só que Jesus veio trazer algo novo que estava além do Antigo Testamento, em Levíticos e Deuteronômios, como está lá: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Muitos de nós interpretamos essas mensagens, essa frase, como se fosse de Jesus, mas Jesus apenas a repetiu. Ele resumiu os 10 mandamentos nesses 2 preceitos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo.
Mas Jesus veio trazer para nós a essência do amor. Quando ele falou, esta sim é a frase de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quão difícil é para nós amarmos uns aos outros. Quão difícil é para nós internalizarmos o amor verdadeiro em nossos corações. Já falei aqui, inclusive nesta casa, as 3 facetas do amor que nós conhecemos: o amor mais carnal, o amor eros, o amor da posse, da propriedade, da minha mulher, meu marido, minha casa, tudo meu, no sentido possessivo. E depois, partindo ainda para a evolução do sentido do amor, nós encontramos o amor filhos, que é o amor da amizade, do carinho, da boa vontade para com todos. Aquele amor que ainda estamos tentando trabalhar, mas a nossa inferioridade ainda é muito grande. Nós não conseguimos ter o amor fraternal de ficarmos felizes pela felicidade do próximo. Quando alguém faz alguma postagem de uma viagem, de alguma conquista material, todo mundo abre os olhos, arregala os olhos: queria eu estar no lugar dele. Então você tem um sentimento de desejo, de inveja, e não de amor, de alegria pela felicidade que o teu próximo conseguiu. Mas nós estamos ainda muito longe desse amor, filhos, de amizade, de felicidade pelo sucesso do teu amigo, do teu companheiro, e até, por que não, do nosso inimigo. Quão difícil é a gente ficar feliz quando um amigo tem algo que a gente não tem, né? Nossa, a nossa inferioridade parece que grita alto em nossos corações. E o terceiro estágio do amor, o amor de Jesus para com todos nós, o amor de Deus para com todas as criaturas, que é o amor ágape, que é o amor universal, independentemente de crença, religião, dogma político, religioso, social, preferência sexual, qualquer um deles. Deus nos ama infinitamente, pois, como João disse no seu evangelho, Deus é amor. E se Ele é amor, é o amor na mais essência, lei que o nosso mestre veio nos trazer. Então Ele não veio trazer a destruição da lei Torá, não, da lei mosaica, de forma alguma, mas veio trazer uma lei de amor, de fraternidade entre os povos. E por isso não foi compreendido, né? Sabemos muito bem, quando algum desses grandes da humanidade vem trazer uma mensagem renovadora, o mal ainda consegue solapar, mas não conseguiram isso com o nosso mestre. Embora levado ao Calvário, a sua mensagem permanece viva até hoje. E nós que estamos aqui nesta casa de oração e trabalho, viemos aqui para tentar seguir um pouquinho do que Ele nos ensinou. E estamos há 2000 anos trabalhando nesta dificuldade inerente de conquistar o amor em nossos corações. Muito difícil, sabemos, sim. É difícil, pois a gente está encarnado num planeta de provas e expiações, um planeta onde o mal prevalece e muitas vezes deixa a gente até aturdido. Fala, será que estamos realmente caminhando para uma evolução espiritual com tanta maldade do mundo? Mas é evidente, vivemos num planeta de provas e expiações, e se nós verificarmos a classificação dos mundos, vamos verificar que este planeta ainda se faz a predominância do mal, muito embora o nosso Mestre Jesus tivesse vindo pregar a lei de amor. Então, quando nós nos deparamos muitas vezes, olhando povos em guerra, que são nossos irmãos, quantos de nós vibramos pela paz mundial, ou tenhamos um lado que estamos torcendo? Eu sou a favor de um povo ou sou a favor de outro povo? Eu não tenho que ser a favor nem de um nem de outro, eu tenho que ser a favor da paz entre todos. Eu não tenho que ter preferência, e o meu pensamento, a minha vibração, pode auxiliar ou pode prejudicar muitas criaturas, pois é no pensamento que se originam todas as benesses e todas as maldades. Então é chegado a hora da gente começar a compreender e aplicar a lei do nosso Mestre Jesus em nossos corações.
O Evangelho não é um livro para ficar guardado na estante, ou apenas então somente para uso no culto do Evangelho no lar. O Evangelho é para ser vivido na prática, na sua essência. De nada adianta eu falar de amor na casa espírita e tratar com desamor as pessoas que eu cruzo pela rua, no meu lar, no meu ambiente de trabalho. Eu tenho que ser o meu falar sim, sim, não, não, como recomendou Jesus, e pregarmos esta lei de amor que o nosso Mestre veio trazer. Começa já no nosso íntimo, o alto amor, porque muitas vezes nós não nos amamos. E o que ele falou lá? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas como que eu vou conseguir amar a Deus que eu não conheço, se eu não consigo amar ao meu próximo que está ao meu lado? Como que eu vou conseguir amar ao meu próximo se eu ainda não consigo me amar? Se eu ainda conspiro contra mim mesmo por várias diversas situações, seja em relação à nossa saúde do corpo físico, seja em relação à saúde do corpo espiritual. Pois de nada adianta a gente vir aqui à casa espírita, tomarmos passe, participarmos do tratamento espiritual e continuarmos fazendo as mesmas coisas. É como o nosso irmão falou, a receita do bolo, seja feita aqui ou em São Carlos, vai ser a mesma receita, só que eu tenho que colocar um ingrediente essencial: o amor. O amor é o ingrediente especial da nossa receita de vida, e este amor veio há 2000 anos encarnado entre nós. Não necessitava, pois já era um espírito crístico. A elevação espiritual de Jesus transcende qualquer possibilidade de compreensão nossa. É muita luz para que a gente consiga compreender a essência do nosso Mestre. Mas se ele esteve aqui, passou por dificuldades muito maiores do que nós, então não é dado a nós reclamarmos da nossa sorte, que muitas e muitas vezes são decorrentes de sementeiras do passado, pois estamos certamente colhendo na atual existência débitos do passado que semeamos inadvertidamente. Então, se eu quero ter um futuro melhor, se eu quero ter uma vida melhor em próximas existências, preciso separar as sementes. E aonde e que tipo de semente eu vou colocar e que tipo de solo elas vão ser plantadas, depende exclusivamente de nós. Depende exclusivamente de nós semearmos com amor em nossos corações e nos corações dos nossos semelhantes. E que a mensagem do Evangelho, trazida na essência da doutrina espírita, possa representar o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa se transformar e chegarmos um dia aos pés do nosso Mestre Jesus. Agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês e convido então para que possamos, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos até Jesus as nossas preces, a nossa prece de gratidão pela presença tão constante em nossas vidas. Agradecermos a Ele por tantas lições que nos trouxe do seu Evangelho, agradecer por tantas e tantas bênçãos que somos muitas vezes imerecedores, mas gratos pela oportunidade desta existência. Rogamos que Ele possa abençoar a cada um de nós que se encontra nesta casa, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que possa também atender aqueles pedidos de preces e vibrações que estão nos cadernos, e também por aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Mentalize este irmão necessitado, esteja ele no hospital, no orfanato, num asilo, numa prisão, ou mesmo perambulando pela rua. É um irmão nosso, irmãos que se degladiam em guerras, em misérias, em discussões estéreis que não levam a nada. Mestre, que a sua paz se faça presente em nossos corações e que possamos, à medida do possível, ser o exemplo do seu Evangelho. E assim o dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.